para fazer o plantão? Então, eu não fiz nada diferente. Eu simplesmente chutei as pessoas no dia do plantão, quando não era a vez da pessoa, eu só recusei que elas entrassem, mas eu não mudei nenhuma configuração. Então, Ah, acho que não é por isso, não. E isso também não explica por que que para alguns eu continuo entrando agora, porque se tivesse todo mundo, se fosse pelo menos uniforme, né, de todo mundo ter que pedir autorização, mas por que que um ou outro conseguiu entrar sozinho? Não entendi. Mas tudo bem. Se acontecer de algum colega de vocês estiver tentando entrar e eu não perceber, vocês me interrompam, vocês dêem um grito. A pessoa talvez mande uma mensagem para vocês pelo WhatsApp ou qualquer coisa assim. Se acontecer, me avisem para não ficar ninguém trancado do lado de fora. Beleza? Vamos então ao nosso novo tópico. Como eu tinha falado para vocês no começo do curso, o nosso curso de cálculo numérico, ele é um conjunto de ferramentas diferentes. Não é tanto uma continuidade de conhecimentos que vão se acumulando. São técnicas diferentes e elas têm mais ou menos a ver umas com as outras. Agora que a gente está falando de mínimos quadrados, a gente acaba recaindo em alguns conhecimentos, alguns problemas que a gente já tinha identificado quando falou de sistemas lineares, mas realmente essas intersecções não são muito o que a gente está procurando. É mais que vocês sejam expostos a tipos diferentes de problemas e, e saber o que é cada um deles, quais são as ferramentas que a gente pode usar para aplicar, para atacar e assim por diante. E essa área de ajuste de curvas, que a gente vai ter basicamente dois blocos, duas aulas falando disso nesse bloco, que é o de mínimos quadrados, e o próximo, que é de interpolação, são, são temas que estão extremamente em voga hoje em dia, por todo o boom da ciência de dados e da tentativa de usar a abundância de dados que a gente tem hoje em dia para conseguir predizer outras coisas futuras, para conseguir inferir coisas que a gente não tem um modelo. E isso tudo é fantástico, mas isso tudo não é tão fantástico quanto o pessoal que ganha dinheiro com isso gostaria de vender. Então, tudo bem, se você pegar a história da Netflix, que a Netflix consegue te sugerir um próximo filme, uma próxima série para assistir, baseado no teu passado e que dá muito certo, ok, beleza. Mas não quer dizer que seja uma panaceia, não quer dizer que tudo que o pessoal faz com dados realmente funciona tão bem, e não quer dizer que é só a gente fechar o olho e apertar um botão e tudo vai funcionar, também não é isso. Então eu vou começar essa parte mais introdutória da aula de hoje, falando de alguns exemplos para vocês essas complicações e, enfim, dificuldades não na técnica, mas em saber quando usar a técnica. Esse é o ponto mais delicado que a gente vai abordar hoje. E infelizmente a gente vai passar meio só por cima mesmo, porque não dá tempo da gente fazer todo o estudo estatístico que deveria. Aqui a ideia é mais uma visão geral de que, olha, as coisas podem ser mais complicadas do que parece, mas a gente vai deixar a complicação para a vida ensinar vocês. Infelizmente não é esse curso de cálculo numérico que vai dar todo o ferramental. Até porque esse ferramental nem existe. Em muitos casos a gente vai ter que confiar mais na intuição do que na matemática. Ah, o ponto de partida para a gente, que eu já falei algumas vezes quando estava falando do Scilab, algumas vezes em outros pontos da matéria, é a gente tentar usar os gráficos, além simplesmente de um equacionamento ou de uma tabela, é a gente ter sempre uma visão por diferentes aspectos e aí tentar usar gráficos para enxergar relações entre variáveis, para enxergar tendências futuras. Aproveita que hoje em dia é muito fácil traçar um gráfico. Você não precisa pegar um papel milimetrado e fazer as coisas na mão, e vocês não têm ideia do inferno que era tudo isso. Hoje em dia, com 3 comandos, você faz o gráfico do jeito que você quiser. Então aproveitem esse poder computacional para enxergar as coisas de forma gráfica e se comunicar de forma gráfica com os seus parceiros de trabalho, com os seus superiores e afins. No entanto, isso não quer dizer que os gráficos estão sempre corretos. E um exemplo clássico disso aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto, não estou inventando nada hoje, é a afirmação de que o fim dos piratas é o que está por trás do aquecimento global. Porque quando a gente olha para os dados não mentem, e claramente a gente tem
uma tendência de queda do número de piratas nos últimos 2 séculos, uma tendência de aumento da temperatura nos últimos 2 séculos. Então, claramente, é o fim dos piratas que causa o aquecimento global. E, e é óbvio que não, lógico, mas a gente muitas vezes corre o risco de acreditar nesse tipo de falácia, nesse tipo de enxergar uma correlação entre duas variáveis, porque o ser humano a gente conseguiu sair da floresta basicamente porque a gente consegue enxergar esse tipo de correlação, que você vê um arbusto tremendo e você fala, esse arbusto tremendo é um leão, e você sai correndo do arbusto tremendo, seja um leão ou seja só o vento fazendo o arbusto chacoalhar, você sai correndo desse arbusto, e os nossos ancestrais que não saíam correndo foram comidos pelo leão de vez em quando, e então a gente é o fruto dessa evolução, é o fruto dos que saíam correndo do arbusto. E a gente carrega isso no nosso DNA, a gente carrega isso na nossa forma de interpretar o mundo. A gente tende a enxergar a correlação onde ela pode não existir. E se você é muito radical em acreditar nos gráficos, acreditar nos dados, em achar que os dados sempre trazem a verdade, você corre o risco ainda maior de ser levado por isso. Então, os dados trazem a verdade, ok, mas pode ser uma coincidência, pode ter uma outra explicação, pode ter uma série de fatores que os dados não trazem toda a verdade. Infelizmente, o mundo é complicado e não é plotando duas variáveis que você consegue descobrir tudo o que está acontecendo. E talvez vocês estejam falando, tá, mas é trivial que, obviamente, o que o pirata tem a ver com o aquecimento global, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem outros casos que não são tão triviais. E esse aqui é uma premissa que parece muito razoável, você dizer que as pessoas que têm um QI mais alto vão ter um desempenho profissional melhor, já que elas têm uma aptidão intelectual melhor, elas vão resolver mais problemas, elas vão ter um repertório de empregos maior, e se elas têm mais escolhas, elas podem escolher o que vai trazer uma remuneração maior. A premissa não é tão absurda assim. E existe uma boa parte da literatura que justifica essa premissa. Esse aqui é um artigo de 2018, um estudo bastante grande, então um estudo conduzido com 1 milhão de pessoas na Dinamarca por 50 anos. E aí eles trazem essa correlação do QI das pessoas com o rendimento das pessoas em coroas dinamarquesas, e você vê alguma coisa desse estilo e fala, tá, realmente quem tem o QI mais elevado vai ganhar mais do que quem tem o QI mais baixo. Talvez até desse para acreditar, né? O problema é quando você vê os dados com um pouco mais de atenção. Esse aqui é um outro artigo, um outro trabalho. Não é o mesmo conjunto de dados, tá? Não quer dizer que essa reta aqui foi o mínimos quadrados obtido a partir disso aqui. Não é isso. Mas são estudos parecidos. Aquele da Dinamarca, esse que tem essa correlação, essa reta aqui, o artigo não traz para a gente os detalhes de como que eles traçaram essa reta, eles trazem algumas médias, algumas informações mais agregadas, e aí você acredita no que eles estão falando, porque, bom, eles publicaram, deve ser verdade. Mas nem sempre as coisas são assim. E esse outro trabalho aqui, eu não trouxe para vocês qual é o tamanho do conjunto de dados deles, era um conjunto de dados menor, menos pessoas analisadas, mas quando você vê o gráfico desse jeito, como uma dispersão, né, como todo o conjunto de pontos, cada pontinho é uma pessoa, o QI aqui e o rendimento anual no eixo Y, como no gráfico anterior, e, e você vê que de fato tem uma tendência, tem uma concentração maior de pontos aqui. Então, pessoas que têm um QI numa condição médica séria, numa condição de QI baixo, que gere realmente uma dificuldade cognitiva séria nesse tipo de pessoa, tem uma tendência a ter uma renda média menor. O que não quer dizer que seja impossível, porque a gente tem várias pessoas aqui desse lado mais do QI mais baixo que ganham muito melhor do que os do extremo do QI de lá. Então, tem uma certa aglomeração aqui, mas também não é nada tão definitivo, assim, tão que crave o seu destino. E se você exclui essa renda mais baixa, se você olha só para umas rendas médias e superiores,
o que você está vendo aqui é ruído, é um borrão. Não tem uma tendência clara nesses pontos de. Não tem. Em larga medida independe do, do valor do QI. Todo mundo conhece casos de pessoas extremamente inteligentes que ganham mal, extremamente inteligentes que ganham bem, não tão inteligentes que ganham bem, que ganham mal. A vida é complicada e acontece um pouco de tudo. Então, quando você olha os dados de uma forma mais profunda, você consegue perceber que talvez essa correlação não seja tão verdade assim. A gente está vendo a técnica de mínimos quadrados, a gente está vendo que, dado um conjunto de pontos, você consegue traçar uma curva que melhor aproxima esse conjunto. Então, a gente poderia pegar esse conjunto de pontos e passar uma reta por aqui e calcular a reta que melhor aproxima isso. Mas não faz sentido. Não é porque a matemática permite que a gente realmente deveria usar a técnica nesse sentido. Não tem uma tendência clara de crescimento linear da renda em função do QI. Então, o que justifica para a gente traçar essa reta? Provavelmente nada. E é aqui que o pessoal que não tem uma formação matemática, que é um pesquisador, sei lá, de psicologia ou de alguma área que não é tão intensiva em matemática quanto a gente, esse pessoal muitas vezes acaba usando as nossas ferramentas matemáticas sem o devido critério, e aí publica um artigo que é revisado pelos outros pares deles que também não têm a mesma formação matemática, e aí isso aqui sai na imprensa e as pessoas tomam como verdade, e é daí que você começa a ter alguns problemas por ignorância matemática e por usos equivocados das técnicas. Mas não é exclusividade de psicólogo, tá? A gente vai ver muito engenheiro por aí também aplicando cegamente alguma técnica. Por favor, evitem isso. Esse aqui é um link do Taleb, eu tinha comentado já de alguma coisa que ele escreveu para vocês, é o cara do Cisne Negro e de alguns trabalhos nessa linha de tentar desmistificar um pouco as questões de probabilidade e de estatística, que a gente tem realmente muita dificuldade em interpretar. Então depois eu vou subir essa apresentação, vocês podem dar uma lidinha no trabalho, se tiverem interesse. A conclusão dessa introdução é que vocês vão ter que confiar no bom senso de vocês. Não tem uma receita matemática definida. E a parte triste dessa conclusão é essa citação do Descartes, é a abertura do discurso do método, que é o livro mais famoso do Descartes, que basicamente fala que todo mundo acha que tem bom senso suficiente. Você nunca viu ninguém desejando ter mais bom senso. As pessoas desejam ter mais dinheiro, mais, sei lá, mais saúde, qualquer coisa assim. Mas mais bom senso você nunca ouviu ninguém falando que gostaria de ter. E obviamente algumas pessoas não têm tanto bom senso assim. Mas todo mundo sempre acha que tem bom senso. Então é um pouco contraditório a gente depender do bom senso, sendo que talvez a gente não tenha o bom senso. É difícil. É a dificuldade que a gente tem com tudo, Adriano. É a dificuldade que a gente tem com essa coisa das análises da cloroquina, das evidências de aquecimento global. A gente não tem informação matemática, a gente como sociedade, né, não tem o conhecimento estatístico, não tem o conhecimento matemático suficiente, e muitas vezes as pessoas não tentam procurar esse conhecimento e saem dando palpite, com o bom senso que elas acham que tem, e pode ser um bom senso meio falho. Difícil, mas é o mundo em que vivemos, tá? O que não quer dizer que a gente vai jogar tudo fora e nunca fazer nada com dados. De vez em quando é a melhor solução que a gente tem. Beleza até aqui? Então, estejam avisados dessa relativa ambiguidade. Em alguns casos a gente pode usar, mas... E aí você tem muito exemplo de livro, por exemplo, esse aqui, que é o primeiro de todos que eu vou fazer, que é um exemplo que é interessante para a gente ganhar um feeling da técnica. Mas o que é esse X e o que é esse Y? Em nenhum momento o exercício está falando. E por que o X e o Y podem ser ajustados por uma reta? Quando a gente faz esse exercício, a gente pode até aprender o mecânico, e eu vou fazer ele com vocês, para a gente explorar esse lado do como fazer e como usar o Scilab. Então ele tem esse fim didático. Mas ele não diz por que usar uma reta, ou o que interpretar daquele modelo. Depois eu vou fazer o 3, que ele já é um pouco mais no sentido físico, e tem uma reflexão relacionada com isso também.
Bom, eu falei para vocês para a gente usar os gráficos para tentar enxergar alguma coisa, então a gente vai começar esse exercício criando no Scilab o... Primeiro de tudo, tentando plotar isso aqui no Scilab, para ver se faz sentido a gente ajustar uma reta ou se esses pontos são, sei lá, um senoide. E aí a gente vai criar um vetor x, lembrando que no Scilab a gente consegue criar vetores igualmente espaçados de um jeito bem fácil, ponto inicial, incremento e ponto final. Como o incremento é 1, a gente nem precisa escrever o incremento, né? Então, se a gente escrever simplesmente isso aqui, x igual de 1 até 9, a gente criou esse vetor. Você pode colocar os colchetes ou pode não colocar. Se você não colocar, ele também entende. Vetor y não tem muito jeito, a gente vai ter que escrever ele um por um, 5, 8, 10 e 13. Eu vou plotar x em função de y, mas eu fiz esse adendo aqui para vocês, da gente plotar usando o pontinho. Então, aspa simples, ponto, aspa simples, e eu vou rodar o código só desse jeito. Quando a gente faz dessa forma, a gente está plotando um ponto, outro ponto, outro ponto, a gente está fazendo a chamada dispersão, como o Excel chama, que é plotar pontinhos separados. Sempre que a gente tiver dados experimentais, dados que você só teve a medida, por exemplo, no tempo igual a 1, no tempo igual a 2, no tempo igual a 3, você só tem a informação nesses instantes. Se você só tem a informação nesses instantes, o único jeito correto de plotar a informação é com pontinhos discretos, com pontinhos separados. Infelizmente, o jeito padrão do Excel, por exemplo, de plotar, e o jeito do Scilab padrão de plotar também, é ligando as coisas por retas. E ligar por reta dá uma falsa impressão de que a coisa está acontecendo dessa forma contínua. E não sei, talvez entre 1 e o 2 isso aqui fez uma caraminhola aqui, sei lá. Você só tem essas informações. Então, seja honesto quando você está comunicando e demonstre isso. Então, eu só tenho esses pontos, eu só posso plotar esses pontos. Por outro lado, na hora que a gente estiver fazendo um ajuste, o que a gente está procurando? A gente vai estar procurando aquele do Y-chapéu, que eu comentei nos vídeos com vocês, alguma coisa desse estilo, uma correlação entre a variável independente e a variável dependente. E aí, quando eu escrevo disso aqui, eu estou pensando que o x pode valer qualquer valor real possível. Se o x vale qualquer valor real possível, é isso que me dá o direito de que, a partir do conjunto de pontos isolados que eu tinha anteriormente, eu traço uma reta lá pelo meio deles. Então é por isso que o modelo que a gente vai traçar vai ser uma linha contínua, mas os pontinhos vão ter que ser realmente pontinhos separados. E isso aqui vale para hoje, em cálculo numérico, vale para qualquer outra apresentação de dados que vocês forem fazer. Você tem o direito de ligar os pontos ou você tem coisas separadas? Façam sempre essa pergunta. Bom, a gente deduziu nos vídeos de teoria uma forma de encontrar esses valores de A e B. Então, esse A e B é que vão ser as nossas variáveis, as variáveis que a gente vai ajustar. Então, a gente vai ajustar o A seria fazer isso aqui, né? Seria escolher qual é a inclinação da reta, e ajustar o B é levantar ou baixar a reta. Então, é isso que a gente está fazendo, é procurando aonde está essa reta, de forma a alcançar o quê? O menor valor disso aqui, o somatório de I igual a 1 até N, do erro quadrático. Então, cada erro I é a diferença na vertical, é a diferença entre o que o modelo diz naquele ponto e o que a observação experimental diz naquele ponto. Então, são erros simplesmente na vertical. A gente eleva ao quadrado para não se preocupar se está para cima ou se está para baixo, penalizar os dois da mesma forma. E a gente pode derivar isso aqui em relação... A gente chama isso aqui de f, e a gente deriva essa função em relação a A, e a gente deriva isso aqui em relação a B, e a gente iguala essas duas coisas a zero para chegar num sistema. Então a gente vai chegar num sistema com duas equações e duas incógnitas, A e B, e esse sistema é o chamado sistema normal,
ele é alguma coisa do tipo somatório de x quadrado, somatório de xi, somatório de xi, somatório de uns. Lembrando sempre que esses somatórios são de 1 até n, em que n é o número de pontos experimentais. Então, nunca é demais repetir, porque esse somatório aqui é o que as pessoas sempre confundem. Isso aqui é simplesmente igual ao número de pontos experimentais, mas é onde as pessoas colocam que esse somatório vale 1, e isso não é verdade. A, variável B, e o lado de lá, os outros produtos, são em função do y, então, e aqui é o produto escalar do 1 com o y, certo? Lembrando para vocês que a gente viu também aquela representação quando se a gente considerar um vetor x como sendo o conjunto de observações, x1 até xn, um vetor y também como sendo o conjunto de observações, a gente podia reescrever todo esse sistema como sendo baseado em produtos escalares. Então, produtos escalares de x com um vetor de uns, e assim por diante. Eu não vou reescrever todos, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que relembrar dessa questão dos produtos escalares, tá? Aqui é só um breve refresco da memória. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Bom, nos vídeos de teoria, eu já gravei como é que a gente faz isso aqui no Excel, que é super tranquilo, porque você pode somar toda a coluna, elevar a coluna ao quadrado e montar essa matriz A sem maiores problemas. No Scilab é ainda mais fácil. Se a gente quiser montar essa matriz, em que o primeiro elemento é a soma de todo esse vetor x, só que elevando cada uma das componentes ao quadrado. Então, o que eu vou precisar fazer é somar o vetor x, ponto elevado ao quadrado. A gente pode testar só isso aqui, para ver o que isso faz. Então, o meu vetor x é isso aqui, os números de 1 até 9. X ponto elevado ao quadrado é o quadrado de cada um deles. E aí, se eu somar isso aqui, ele vai me dar. Podemos conferir a soma se a gente tiver curiosidade, mas vamos confiar que é o 285. É simplesmente isso. Então, o primeiro elemento da matriz normal, como a gente chama isso aqui, o primeiro elemento é a soma do x quadrado, e aí eu vou criar a normal, a matriz A desse sistema. Primeira linha é a soma do x ao quadrado, e o vizinho dela, o vizinho à direita, é a soma simplesmente do x. Linha de baixo é a soma do x. E aí, se eu escrever assim aqui no Scilab, o que ele vai me interpretar? Soma do número 1, ele vai falar, bom, eu estou somando o número 1 com ele mesmo. Então, se eu escrever meio que traduzindo literalmente essa equação do jeito que está aqui, desse jeito, não daria certo. Isso aqui seria soma de um vetor de uns. Eu estou fazendo os vetores assim, então é um vetor com uma linha e n colunas. Então eu preciso determinar quanto que vale esse n, e esse n é o comprimento do x. Certo? Eu podia simplesmente escrever, no lugar desse somatório aqui, escrever simplesmente o n, porque é óbvio que vai dar n. Mas eu vou escrever como somatório para deixar um pouco mais explícito e um pouco mais parecido com a forma do sistema normal. E eu vou ter que criar o vetor B do sistema normal. O vetor B é esse vetor que está do lado de cá. Então a primeira linha dele é a soma do x ponto vezes y. Lembrando também que a gente já falou de algumas formas diferentes de calcular esses produtos escalares. E de baixo, soma simplesmente do y. Tudo bem? Ótimo. Uma vez que a gente tenha a matriz A e o vetor B definidos, a gente pode resolver isso aqui por uma das N formas que a gente já trabalhou anteriormente. Eu vou
resolver isso aqui. Então, solução vai ser a matriz A normal, dividido pelo B normal. Eu estou chamando de solução para não confundir com X, e a anotação aqui às vezes fica um pouco carregada. Então, a solução vai ser o A normal dividido pelo B normal. É como se fosse fazer a inversa, é o jeito do Scilab de fazer essa conta com um caractere só. E aí ele me deu solução, é um vetor, tem dois elementos. É um vetor em que a primeira componente é A e a segunda componente é B. Pode escrever isso aqui como sendo A é solução casinha número 1, e o B é a segunda solução, é a segunda casinha do vetor solução. A gente extrai o valor de A, extrai o valor de B, e para a gente fazer o gráfico, que é a parte mais interessante, a gente relembra que o gráfico que a gente está procurando é alguma coisa desse estilo. O nosso y chapéu, ele é A vezes x mais B. E aí a gente vai plotar, além do x com o y, dos dados originais, a gente vai plotar o x com o y chapéu. E agora a gente vai usar uma linha contínua em vermelho. E se eu não digitei nada errado, a gente vai ter o nosso gráfico, alguma coisa desse estilo. A tendência dos dados não era tão linear, né? A gente percebe que isso aqui está crescendo mais rápido conforme o x aumenta, mas dá para ver que essa reta está mais ou menos fazendo o que se esperava, né? Então, alguns pontos vão ter erros positivos, alguns pontos vão ter erros negativos, mas a reta média é alguma coisa desse estilo. Tudo bem? E essa reta é uma reta porque vale para qualquer x. Vale, como eu falei para vocês, é um modelo que vale para qualquer x. O jeito que a gente está usando para plotar, o meu vetor y chapéu, ele é um vetor que tem o mesmo tamanho do x, o mesmo tamanho do y, mas para plotar uma reta, eu nem precisava disso. Sabem que por 2 pontos a gente passa uma reta. Então eu poderia ter feito simplesmente alguma coisa do tipo x para plotagem igual a 1 e depois 9. Note que esse x da plotagem, ele só tem os dois elementos, ele só tem 1 e só tem o 9, ele não tem de 1 a 9. E aí se eu trocar aqui por x da plotagem, e aí eu preciso trocar, porque eu preciso que o y chapéu e esse x tenham exatamente o mesmo tamanho, o meu resultado gráfico continua igual. Então, o meu resultado gráfico continua igual, mas se vocês olharem aqui no canto direito, o meu x da plotagem só tem dois elementos, o y da plotagem só tem dois elementos, enquanto o x e o y originais têm uma quantidade maior. Se é para plotar uma reta, tanto faz. Se você tem 9, se você tem 2, se você tem 1 milhão, tanto faz. Se você for plotar uma tendência que é mais complicada, a gente vai ter que fazer ao contrário. A gente vai ter que começar do ponto original e aí colocar um incrementozinho muito pequeno para dar essa ilusão do contínuo, para que as coisas, na hora que eu ligar um pontinho com o próximo, isso pareça uma curva que varia continuamente, mas nos bastidores são sempre vetores e não dá para fugir disso, como a gente já falou em outros momentos do curso. Ok? Então, bom. Até aqui é basicamente uma revisão do que a gente já tinha visto nos vídeos de teoria, são técnicas que estou só retomando algumas coisas e repetindo algumas informações para ficar mais claro. No 3, a gente vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente, que é olhar para a equação nessa forma. E a dificuldade é a relação não linear entre os parâmetros. A gente tem um produto, o A está multiplicando a exponencial de B, diferentemente desse primeiro caso, em que a gente tinha a relação entre os parâmetros, entre o A e o B, eu só tenho relações lineares. Eu estou somando, aqui eu estou multiplicando por uma constante, somando um parâmetro com o outro. Então, o que interessa é a relação com
de um parâmetro com o outro, tá? É por isso que o outro exemplo que eu deduzi já nos vídeos, em que a gente fazia uma aproximação por uma parábola, também é um exemplo linear nos parâmetros, apesar de não ser linear, se você pensar na variável. Mas o parâmetro A em relação ao parâmetro B, o parâmetro A em relação ao parâmetro C, não tem nenhuma não linearidade acontecendo entre eles. Não tem um produto de A por B, uma divisão de A por B, nem nada do tipo. E para a gente escrever esse sistema normal, ele só vai ficar tão bonitinho assim no caso em que for linear nos parâmetros. Aquela forma com os produtos escalares, então agora sim a gente pode complementar com os que estão faltando. Essa forma aqui, ela depende de que você tenha essa relação linear entre os parâmetros. Mesmo quando a gente fez a forma mais geral, é o último vídeo em que eu deduzi alguma coisa que era do tipo G1 de G0 de x1 escalar com G0 de x. A ideia é que essa função G0 poderia ser não linear, e aí eu teria um G0 de x escalar com G1 de x, e as mesmas coisas, continuando aqui no sistema. Esse tipo de ajuste é quando eu estou procurando uma reta, uma curva, que seja do tipo A vezes G0 de x, mais B vezes G1 de x. Então, o G0 e o G1 poderiam ser funções lineares ou não lineares, tanto faz. Mas a relação entre o A e o B continua linear. O que a gente vai fazer agora é linearizar a equação. É partir de uma equação que é não linear, mas se a gente tomar o logaritmo natural dos dois lados, a gente vai recair em alguma coisa desse estilo. O ln de y do lado esquerdo, ln de a mais bx. E aí a gente vai ter uma nova possibilidade de equação. Depois que a gente tirou o log dos dois lados, a gente ficou com ln de y é igual a ln de a mais bx. E a gente vai chamar isso aqui de z é igual... Deixa eu só ver quem que eu chamei de alfa. Isso. Z é igual a alfa mais beta x. A gente está repensando o nosso problema em termos de outras variáveis. A variável x continua sendo a mesma variável x, nesse caso, mas no decorrer da lista vocês vão ver alguns em que a gente muda também a variável independente. A variável dependente, a gente vai ter que fazer uma transformação. Então, ao invés de ajustar os dados originais, os dados brutos, a gente vai calcular o log de todos eles, e aí vai ter esse vetor z, e a partir desse vetor z é que a gente vai poder trabalhar. E aí a gente vai primeiro calcular os valores de alfa e beta, porque calcular o alfa e beta vai ser exatamente igual ao que a gente fez anteriormente. E aí, comparando essas duas equações, a gente vê que o alfa é log de A, o beta é igual ao B, e aí você tem a expressão. A partir disso, você consegue ter o jeito de escrever isso aqui como sendo A vezes exponencial de Bx. Esse tipo de comportamento exponencial é muito comum em sistemas químicos que tem uma reação, por exemplo, normalmente você tem esse tipo de decaimento exponencial, como é o caso aqui dessa questão, que é um decaimento radioativo, você também tem um decaimento exponencial. Então vocês vão fazer bastante isso ao longo do curso e ao longo da vida de vocês, esse tipo de ajuste de parâmetros para uma relação que não é linear. É comum, sim, a gente fazer um ajuste. Bom, sempre tem aquela pessoa que faz o jeito correto e sabe o jeito correto de trabalhar, que é o jeito preguiçoso. Não tenham dúvida disso, que a gente tem que procurar ser preguiçoso. E o jeito mais preguiçoso que a gente pode ter de fazer essa questão é a gente falar, mas professor, o Excel faz isso pra gente. E o Excel faz isso pra gente. Então eu vou começar fazendo isso aqui no próprio Excel. 977, 972, 969, 0956, 952.
Se você seleciona um conjunto de dados, insere uma dispersão, adiciona uma linha de tendência, você pode escolher aqui no Excel uma série de possibilidades, e inclusive a primeira delas é um ajuste exponencial. Por que diabos, então, a gente está perdendo tempo fazendo isso aqui na mão? O Excel, ele faz esses tipos de ajustes. Ele faz esses 4, 5 ajustes. Mesmo polinomial, ele faz até a ordem 5, 6. O Excel não faz qualquer ajuste do mundo para a gente. Se você quiser ajustar qualquer coisa, em termos mais gerais, você ia precisar programar isso. Então, uma justificativa é essa, é vocês saberem se você precisar de algum ajuste que não é aqueles que o Excel já faz automático, saber como é que faz. O segundo é saber como que o Excel está calculando isso. É saber que, para calcular isso, a gente está fazendo uma minimização de erros quadráticos, a gente está, por baixo dos panos, resolvendo um sistema linear, e você sabe que, se você está resolvendo um sistema linear, e se o determinante dessa matriz for diferente de zero, como é o caso, né? Se a gente olhar para o determinante disso aqui, você ia ter somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi e somatório de xi. E as coisas não são iguais, né? É como se aqui fosse a ao quadrado mais b ao quadrado, e esse aqui fosse a mais b. Então, obviamente, essas duas coisas não são iguais. Esse determinante não é zero, essa matriz tem inversa, esse sistema tem solução. Tudo isso para dizer que existe um único A e um único B que minimizam isso aqui. Então você tem certeza de que, quando você resolve esse problema, só tem uma solução. Existe um valor de A e um valor de B que são o melhor ajuste possível. Se você fez um ajuste, seu colega fez o ajuste, e vocês chegaram em valores diferentes, tem alguma coisa errada, com certeza. Então, uma das lições importantes é saber que, quando você faz esse tipo de ajuste linear, a gente tem essa certeza, essa garantia do ótimo global, da solução única. Daqui a 2 semanas a gente vai falar um pouquinho dos ajustes não lineares e de situações em que você pode não ter uma solução só e pode ter ótimos locais que atrapalham um pouco a questão. E esse caso da exponencial é interessante, porque pela cara da equação, pela cara da exponencial desse jeito aqui, não está claro que isso aqui pode ser linearizado e pode ter uma solução única. Mas agora vocês ficam sabendo disso. Esses valores são a solução, então qualquer coisa que a gente chegar, se a gente chegar numa resposta diferente dessa, a gente está errado. Tudo bem com o plano de linearizar e aí resolver o sistema normal a partir dessas outras variáveis linearizadas? Maravilha. Vou copiar o nosso y agora é isso aqui, só para ganhar tempo. Ops. O Salab até entende, se a gente colocar cada um em uma linha, ele também entende, mas fica mais difícil da gente enxergar o código. O nosso vetor x é o vetor que começa em 0, tem incremento meio e chega até 5,5. Ok. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o log desse vetor y. Então eu vou definir uma variável z. Minha variável z vai ser log de y. Lembrando sempre, se você confundiu qual que é qual, você testa log de 10. Log de 10 não foi igual a 1. Log de e vai ser igual a 1. Então o log no Salab, log é o ln, é o logaritmo natural. Logaritmo natural. Muito bem. Uma vez que a gente fez isso, o nosso sistema normal vai ser o mesmo da vez anterior, só que com a variável dependente agora é o z. Então a minha matriz A continua do mesmo jeito, é o mesmo
o mesmo x quadrado, x e uns, só que aqui vai ser z, aqui vai ser z. E a minha solução não vai mais ser simplesmente quer dizer, a solução continua sendo a resposta do sistema, o A barra B de sempre. Mas em relação a alfa e beta, aqui tem uma pequena chateação de notação. Se vocês perceberem, o beta é o que está multiplicando o x. Então o beta é o correspondente do meu A. E infelizmente a minha notação foi meio inconsistente aqui. Então a primeira componente do vetor solução, quem vai estar escrito aqui nesse primeiro lugar, vai ser o beta. E a segunda coisa chata é que no Scilab, quando você escreve beta simplesmente, ele troca de cor. Porque ele tem uma função beta nos bastidores dele. E aí ele fica com a mesma cor da soma, do log. E o melhor jeito é a gente chamar de beta maiúsculo para evitar esse problema. Se tiver algum beta pela frente, fiquem avisados. A segunda componente, que seria o B, o B do y é igual a x mais b, né, da reta, vai ser igual ao alfa, segunda componente. Se a gente rodar o nosso problema até aqui, o que temos? A gente tem beta igual a tananã e alfa igual a tananã. Mas aí a gente tem que olhar, tem que fazer um passo para correlacionar o beta é o próprio B, então essa parte aqui está tranquila. Mas se alfa é igual ao logaritmo de A, então quer dizer que A é igual a exponencial de alfa. A é exponencial de alfa, A é exponencial de alfa, e beta, não, B é igual a beta. É só voltar para as variáveis originais. E agora sim a gente consegue fazer a comparação dos dois valores. A gente pode plotar os dados, o x e o y, os dados experimentais, e a gente pode plotar os nossos dados ajustados como sendo... Eu vou primeiro fazer do jeito... Repetir um pouco do que a gente tinha feito da primeira vez. Primeiro com menos pontos e depois com mais pontos. Vocês vão ver a diferença, que nesse caso é significativa. Y chapéu seria A vezes... Como é que é a expressão? Y é igual a A vezes exponencial de bx. Exponencial de b vezes x. E aqui nem precisa de nenhum ponto elevado. O Scilab já consegue entender dessa forma. Se eu plotar isso aqui, Y chapéu, vou fazer em vermelho para manter o padrão do outro. E aí tem a primeira decepção desse exercício. E eu falei para vocês que ia ser diferente, ia ser significativo se eu fizesse desse jeito com menos pontos, né? Lembrando que o meu Y chapéu só tem 12 pontos, então eu estou traçando só 12 pontos. E já estava aqui no Excel, mas talvez vocês não tenham reparado. Eu estou ajustando uma exponencial para um conjunto de pontos que, basicamente, se eu olho para isso aqui, é uma reta, né? Faz sentido eu estar ajustando uma exponencial? Não faz sentido? O que vocês acham? Exponencial era para ser uma curva, né, professor? Era para ser uma curva, João, e é uma curva. E esse é o drama da Terra plana. Qualquer curva, quando você olha um pedaço suficientemente próximo dela, ela é uma reta. O teorema de Taylor fala isso, na expansão de série de Taylor, você aproxima qualquer função como uma constante mais uma reta, mais uma parábola, mais etc. Mas se você joga fora da parábola em diante, você tem uma reta. Então, essa coisa vermelha que vocês estão vendo aqui é uma curva, é uma exponencial. Mas a gente está num pedacinho de tempo tão curto que a gente não está vendo isso aqui ser uma exponencial. Então, a gente calculou uma exponencial, mas não parece. Como é que a gente tem certeza de que isso aqui é uma exponencial?
A gente pode fazer aquela mesma estratégia do X da plotagem. Aqui eu estou plotando de 0 até 5,5. Eu vou plotar de 0 até 40. Agora aqui tem que ser X da plotagem. E esse aqui é o X da plotagem. E aí, a nossa exponencial. Aí você já começa a ver alguma coisa se curvando. Mas isso aqui é um decaimento radioativo, é uma coisa que não é tão rápida assim. Você tem que realmente aumentar, eu não sei se esse tempo está em anos, acho que ele nem fala qual é o... Está em anos. Ele não fala qual é o elemento em si, mas você tem que olhar isso aqui realmente ao longo de alguns séculos para conseguir ver que é uma exponencial. A gente está só nesse pedacinho aqui do começo. Então, uma exponencial muito no começo é uma reta. Qualquer curva muito no começo parece uma reta. E aqui também é o nosso drama da Covid, que o pessoal olhava para 3, 4 pontos de uma subida exponencial de casos e falava, tá subindo, mas não tá tanto assim, né? Mas é uma exponencial. E aí, quando você tira do modo zoom, como o Adriano bem falou agora, você enxerga a tendência geral do que está acontecendo. Então, cuidado com essas comparações da plotagem. Às vezes você quer realmente só ver um pedacinho pequeno e aí não tem problema. O Scilab tem essa chateação de não xdel, wins, id, que é só para fechar a figura a cada vez, né? E a gente precisa escolher em que faixa a gente está vendo, em que faixa a gente está plotando, o que a gente está comparando. Tem que trazer um certo conhecimento físico. Então, por isso que eu gosto mais dessa questão, porque ela fala para a gente que isso aqui é um decaimento radioativo. E a pergunta realmente dessa questão é qual que é o tempo de meia-vida desse material. Mas antes da gente falar da meia-vida, eu quero saber se está tudo bem até aqui, essa questão de plotar mais aproximado, mais afastado, tudo fazendo sentido? Tranquilo. Vamos só conferir a nossa resposta, né? A gente calculou o valor do A e o valor do B. Quando a gente calcula via Excel, a resposta tem que ser a mesma, mas tem outra coisa meio chata do Excel. Ele dá uma truncada aqui no número de significativos, então se você precisasse desse valor de ajuste com uma precisão um pouco maior, só aqui pelo jeito gráfico você não conseguiria fazer isso. Muito bem. Então temos os valores de A e de B. E aí, a pergunta é, quanto que é o tempo de meia-vida desse material? O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que precisa para metade do material decair. Então essa intensidade da radiação que eles normalizaram aqui, né, eles escolheram o primeiro ponto para ser 1000 como sendo só para ter um ponto de partida. A gente vai ter metade da massa do material quando a intensidade cair para 500. Então, a gente pode fazer de um jeito meio gráfico primeiro, olhando na escala grande, mais ou menos por volta de quanto que seria. Então, mais ou menos depois, sei lá, de uns 60, 70 anos, a gente teria a intensidade caindo aqui para 500. A gente pode dar um pouco de zoom para... um pouco mais, né? 580, por volta de 80 anos, a intensidade está na metade. E a propriedade interessante da exponencial é que se você andar mais 80 anos, então aqui no 160, quando você estiver por volta dos 160, a intensidade vai estar em 250, então depois de 2 meias-vidas, vai ter caído a metade da metade, depois a metade da metade da metade, e assim por diante. Então é por isso que a gente está aproximando por uma exponencial. Eu tinha perguntado para vocês antes se estava certo a gente aproximar por uma exponencial, se a gente podia ter usado uma reta. Se você usasse uma reta, esse decaimento ia continuar como uma reta. Isso aqui ia cair linearmente. Depois, sei lá, de uns 150 anos, a intensidade ia ser 0. Depois de 300 anos, a intensidade ia ser menos dos 2000. E qualquer outra coisa assim, sem sentido. Aqui é a parte de trazer a física do problema para a situação. Tem que ser um decaimento exponencial, porque é alguma coisa que vai ser sempre positiva.
vai ser cada vez menor, então vai ser monótona, vai ser decaindo todo o tempo, mas ela não vai passar de zero, porque você não vai ter massa negativa, você não vai ter a radiação, sei lá, invertendo os sinais e desaparecendo. Ok? Esse é o link com aquilo que eu falei no começo da aula. Olha para os dados e vê se o ajuste faz sentido. Mas também não confia só nos dados. Não é porque parece uma reta que o melhor ajuste é uma reta. Você tem que ter um conhecimento físico por trás para saber escolher. Se a gente quisesse calcular exatamente esse tempo de meia-vida, é só a gente pensar nessa equação. A gente sabe que no tempo zero, a gente tem. Isso aqui é o que acontece no tempo zero, com x igual a zero, melhor descrito, né? E isso aqui é mais ou menos verdade. Do jeito que a gente ajustou a curva, aqui no Excel fica bem claro, né? Se eu substituir x igual a zero, vai sobrar um 998,42. A minha curva não está passando exatamente no 1000, né? Aqui é meio questionável se essa é a melhor curva ou se talvez a gente deveria ter fixado, a gente deveria talvez ter aproximado uma curva do tipo 1000 vezes exponencial de bx. Talvez a gente poderia ter fixado esse número, se esse é um número conhecido, é um número medido, confiável, a gente poderia ter forçado ele a ser verdade. É o que vocês vão fazendo, por exemplo, na questão 2, em que você pode ter esse tipo de ajuste em que você crava alguma propriedade, mas não foi isso que a gente fez. Então, na teoria seria isso, seria no instante zero a medida de radiação é 1000, aqui não é 1000, mas é praticamente 1000, então a gente vai seguir em frente assim mesmo. E quando é que essa medida de radiação vai ser 500? É a nossa pergunta. Então isso aqui é simplesmente 500 é igual a exponencial de bx. Se a gente tirar o log dos dois lados, log de 500 é igual a log eu estou dizendo é ln, né? ln de A mais bx. Então o meu x correspondente a esse tempo de meia-vida vai ser ln de 500 menos ln de A dividido por B. Fazer essa conta. LN, ok, tem que ser log de 500. Tem que ter um grande parênteses para fazer. Essa é a conta que eu estou querendo fazer. Log de 500 menos log de A, todo mundo dividido por B. E aí deu os 80 e poucos que a gente já tinha visto graficamente que tinha que ser a solução. Tudo bem? Para a gente matar essa questão do Excel, que o Excel é o que vocês vão usar na maioria dos casos, e então é bom saber fazer por caminhos alternativos no Excel. Eu já fiz um parecido usando o Solver, eu vou refazer aqui porque ele tem uma surpresinha. A ideia de usar o Solver é definir algumas células que podem variar para achar o menor erro quadrático possível. É o jeito força bruta de resolver esse problema O problema que a gente quer resolver é isso, é achar o mínimo dessa função f, aquele ponto do mínimo da parábola. O jeito que a gente resolveu até agora é um jeito mais analítico. A gente primeiro deriva, igual a zero, resolve um sistema, blá, 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 que dá uma solução única. O jeito menos analítico e mais computacional, mais força bruta, é usando o solver. Então a gente vai ter um valor de A, que eu posso até chutar um valor olhando pelo que está aqui. Então o A vale uns 900, o B vale menos 0,009, alguma coisa assim. Com esses valores de A e B, eu calculo um Y aproximado, que é o A, 4 para fixar, exponencial do B,
F4 para fixar, vezes o x, e o x eu não vou fixar porque eu vou querer arrastar essa coluna. Esses seriam os meus y aproximados. Eu crio uma coluna de erro quadrado, quadrático, poderia ser um nome melhor até. É um erro, uma variável menos a outra, elevado ao quadrado. E eu posso criar o valor da soma dos erros. Eu vou chamar de EQ, dos erros quadráticos, que é a soma de todo mundo que está aqui. E conforme eu chuto esses valores, se eu chutar, por exemplo, o A igual a 1000, eu vejo que a soma dos meus erros quadráticos já diminuiu consideravelmente, porque eu estou mais perto da resposta. Se eu chutar 998, vai diminuir 998 e 42. Esse aqui era 81. 0086. Vou chutar mais perto, quanto mais perto eu tiver da resposta, menor vai ser esse erro. Mas se eu não soubesse quanto é essa resposta, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no Solver. Num vídeo anterior eu já falei para vocês como habilitar o Solver, se vocês não tiverem ele habilitado. A gente define como objetivo, eu quero minimizar os erros quadráticos. Quero minimizar, então a gente escolhe a opção minimizar. Quem é que eu estou variando? Eu estou variando essas duas células, o A e o B. Eu mando resolver, o Solver encontrou uma solução, e a solução que ele encontrou não é a solução que temos aqui. E essa é a pegadinha do uso do Solver. Se você usar o Solver sem ler direitinho todas as instruções, vocês podem cometer esse erro. O erro está nas letrinhas pequenas. Tá? Nessa caixinha aqui, tornar variáveis irrestritas não negativas. O que isso quer dizer? Variável irrestrita é aquela variável que eu não coloquei nenhum limite. As variáveis A e B, a priori, poderiam valer qualquer coisa. Por default, o solver torna essas variáveis não negativas, ou seja, de 0 para cima. Então ele só procura valores do B que sejam positivos. Mas um valor positivo para o B não faz sentido, porque aí seria uma exponencial para cima, uma exponencial crescendo. E aí a melhor solução que ele vai ter vai ser zerar isso aqui, vai ser simplesmente dar uma constante. Essa solução, no final das contas, o y chapéu é sempre 975, ele está fazendo a média desses valores e traçando uma reta constante. É a melhor solução que ele pode calcular do jeito que eu especifiquei o problema. Então, a gente tem que desmarcar essa casinha. Eu não quero que as variáveis sejam não negativas, ou seja, eu quero variáveis potencialmente negativas. E aí, se eu resolver de novo, ele vai me dar a solução exatamente igual à nossa solução do Scilab. Antigamente o solver era ao contrário. Essa opção ela era desmarcada por default. E aí acontecia que você ia calcular, por exemplo, qual que é, sei lá, você está querendo dividir uma carga entre uma rodovia, uma ferrovia e uma hidrovia, de forma a ter o menor custo possível. E aí ele te falava que o melhor jeito era você mandar menos 3 bilhões de toneladas por cada uma das vias, porque você tinha quantidades negativas que você está minimizando o custo, então o melhor possível seria ser o mais negativo, e aí você tinha soluções que não faziam sentido, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam ler as instruções do solver, e aí eles resolveram mudar o padrão dessa casinha. Só que agora a gente tem um problema ao contrário. De vez em quando você precisa ter uma variável negativa, ele vai bloquear. Mas é só você estar atento, saber o que você está esperando e saber usar o solver de acordo com o seu problema, se a sua variável pode ser negativa ou não. Essa é a ideia fundamental. Lógico, num caso desse, não precisa usar o solver, a não ser que você precisasse realmente ter aquela informação de todas as casas, se você precisasse ter o detalhamento. Para fazer os ajustes normais de reta, de parábola, de exponencial, usa o que o Excel te permite fazer em 2, 3 cliques. Mas saiba fazer casos mais gerais, como é o que a gente está explorando nessa lista, na maioria dos exercícios. Vou terminando a gravação por aqui.